Eu quero agradecer a presença do terapeuta e psicólogo Fernando Pessoa, que aceitou prontamente esse convite de estar falando aqui sobre um tema que me atravessa enquanto mulher, enquanto mãe. Sou mãe de um menino de 2 anos e 8, casada, então atravessa meu casamento, atravessa minha vida pessoal, atravessa a clínica. E a cada notícia que eu escuto na TV de violência doméstica, é uma faca que entra no meu coração. Então eu dei energia nesse projeto de estar levando uma informação mais elaborada, de uma forma mais palatável, né, acessível para todo mundo, para as pessoas que realmente precisam, para estar entendendo melhor e buscando ferramentas para se proteger na quebra de um ciclo de violência. Então eu queria que você pudesse falar sobre isso. Primeiro, obrigado pelo convite, Jô, né? E ainda mais esse convite carinhoso, esse convite, um espaço de diálogo sobre essas nossas diferenças entre homens e mulheres e como a gente vai exercitando esse contato, essas diferenças de poderes entre homens e mulheres que nos atravessam no trabalho, dentro de casa, no cuidado com as crianças, nos amores, né? No amor, né? Nos casamentos. Eu acho que é um desafio nosso, né? A gente observar como que a gente lida diferente com as emoções. Né? Eu gosto de dar um exemplo, né, do quanto que quando a gente pergunta para uma mulher, que cor que é essa camisa? É amarelo ovo, gema, né? Aí você pergunta para um homem, que cor que é isso? É amarelo, né? A diversidade de... vocês falam rosa fúcsia, rosa... Né? Rosa bebê. Eu tenho uma teoria do quanto que tem vocês nomeiam as cores como vocês nomeiam as emoções. Tem um empobrecimento do vocabulário emocional masculino, que é um tema da minha clínica, que é um tema do meu cotidiano de trabalho, também na produção de políticas públicas, em que sempre foi uma angústia minha poder observar o quanto os homens vão silenciando as suas emoções e como isso cria certos desencontros entre homens e mulheres, certos distanciamentos, né, nas capacidades de diálogo e de trabalhar juntos por uma sociedade mais equânime, mais igual. Reconhecer as nossas posições de poder que são muito desiguais entre homens e mulheres, seja no trabalho, seja no ambiente doméstico, né? Eu sempre começo minhas falas falando de uma pesquisa do IBGE, falando quanto que as mulheres trabalham 10 horas a mais semanais no cotidiano da produção dos cuidados domésticos. Sobre cuidar de si e dos outros para os homens, para mim é um baita tema, uma possibilidade da gente enfrentar uma série de distorções no cotidiano da nossa sociedade. E foi a partir dessa reflexão que você está trazendo, quando eu me descobri que ia ter um menino, falei, nossa, esse tema está cada vez mais dentro da minha casa, então essa é uma discussão que atravessa o meu diálogo com meu marido, nessa divisão das tarefas. Então nós avançamos muito, porque nós viemos de lares em que o pai não tinha esse protagonismo. Então, peraí, o que a gente vai fazer agora? Inaugurar um modelo novo, né? Então, ao homem era esperado manter esse lar do ponto de vista econômico e o cuidado das crianças naturalmente era dado às mulheres. Isso hoje está em questionamento, eu vejo muitas mudanças, vejo mudanças no meu lar. E eu quero passar um modelo mais flexível para o meu filho. Né? O pai troca a fralda, obviamente, ele sabe quantas fraldas tem para acabar o pacote, então a cuidadora passa essa informação para ele sabe o dia do pediatra, ele sabe qual a medicação usa e eu cuido de uma outra parte. A gente tenta ao máximo deixar isso equilibrado, embora ainda não estejamos num ponto ideal. Mas você postou uma coisa que eu queria trazer aqui. Como é criar filhos à sombra do patriarcado? Então, de que forma a gente vai poder, de forma simples, eu acho que essa é uma
Homens em Conexão, que é um grupo de homens aqui de Brasília que se reúne para fazer trabalhos de aprofundamento emocional e debater essas questões também. Eu acho que esse é um caminho bem interessante, em que a gente falava disso, né, do quanto que a gente às vezes leva o filho no pediatra. Um dos homens estava partilhando, eu pergunto pra minha mulher, mas o que é para falar mesmo? Né? A gente muitas vezes não se apropria dessas questões do cuidado, e também, quando se apropria, às vezes, numa lógica dos próprios profissionais de saúde, perguntando, mas cadê a mãe? Né? E vão reproduzindo essas iniquidades de gênero. Né? Primeiro, antes de tudo, a gente reconhecer essa iniquidade de gênero. Por exemplo, na organização da casa. Né? Eu lembro que uma vez eu estava indo buscar minha enteada na escola, aí minha esposa ligou, você está indo buscar? Aí eu falei, não, calma, a gente combinou que eu ia. Essa sobrecarga do planejamento doméstico, como recai muitas vezes sobre as mulheres, e isso vai sobrecarregando mentalmente as mulheres. E nessa questão dessa sobrecarga mental, acho que tem uma questão bem importante da gente observar, que é do quanto que nós, homens, muitas vezes, devido ao patriarcado, a gente vai negando o contato com qualquer emoção que nos fragilize, que nos afaste dessa identidade masculina ideal. Que nos afaste dessa identidade masculina de virilidade, força, coragem, dureza, firmeza, né? Que é uma imagem desse, a gente poderia dizer, desse objeto, desse lugar de poder. Sim. Né? E aí nisso, todas as emoções relacionadas à vergonha, ao medo, à derrota, ao fracasso, ao receio, vão sendo negadas. A gente vai congelando essas emoções. Vai congelando, e a única forma, às vezes, de expressar essas emoções é justamente por meio de movimentos, às vezes, inconsequentes, por meio da raiva, por meio de outros sentimentos que afirmam a masculinidade. Né? E às vezes a gente vai sempre com mecanismos de defesa relacionados a projetar para o outro. Não, eu tô desse jeito porque, aquela mulher me deixa maluco. Eu tô desse jeito porque aquele meu chefe me deixa maluco. A gente vai projetando para fora e não introjetando o problema. Né? Emocionalmente tem uma contraposição, né? Enquanto mães de filhos que não passaram no vestibular, por exemplo, se sentem culpadas porque o filho estudou e a mãe se sente culpada. Digamos assim, a mãe introjeta as questões. Muitas vezes os pais vão exteriorizando a questão, não é comigo. Eu acho um desafio nosso poder ver esses sentimentos de nós homens, podemos nos introjetar esses elementos e conseguir não negar nem fugir das questões, não fugir das discussões de relação, poder estar mais presente e tocar mais nas nossas emoções, por mais que isso às vezes a gente ainda careça de vocabulário emocional.